Em uma pequena aldeia costeira de Portugal, conhecida por suas misteriosas lendas e sua aura de escuridão, vivia um pescador chamado Pedro. A aldeia estava cercada por imponentes falésias e densas florestas que escondiam segredos antigos. Pedro, um homem solitário e taciturno, sempre sentiu uma estranha fascinação pelas histórias de bruxaria e ocultismo que eram contadas em sussurros ao redor das fogueiras nas noites de lua cheia. Uma noite, enquanto Pedro pescava sob a luz tênue da lua, avistou uma figura misteriosa na praia. Era uma mulher vestida de preto, com cabelos longos e escuros que ondulavam como as ondas do mar. Ela se apresentou como Isabela e parecia ter um profundo conhecimento dos segredos da aldeia. Intrigado por sua presença no meio da noite, Pedro decidiu segui-la em direção à escura floresta. Isabela o levou a uma caverna oculta onde havia um círculo de tochas que lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra. Pedro descobriu que Isabela era uma bruxa que havia vivido por séculos, alimentando-se da escuridão que cercava a aldeia. Ela ofereceu a ele um pacto, poderes sobrenaturais em troca de sua lealdade e ajuda em seus rituais sombrios. Pedro, seduzido pela ideia de poder e conhecimento, aceitou o pacto com Isabela. Logo, ele começou a adquirir habilidades que ultrapassavam sua compreensão, a capacidade de controlar as sombras, prever o futuro e se comunicar com os espíritos inquietos da aldeia. No entanto, à medida que seus poderes cresciam, Pedro percebia uma mudança em sua própria alma. A escuridão o consumia, e sua consciência se tornava cada vez mais difusa. Desenlace: a aldeia logo mergulhou no caos. Fenômenos inexplicáveis e desgraças inexplicáveis começaram a afetar os habitantes. Pedro percebeu que Isabela estava usando seus poderes para semear o terror e a destruição. Aterrorizado pelas consequências de sua escolha, decidiu confrontar a bruxa. Em um confronto épico no meio da noite, Pedro lutou contra Isabela usando seus poderes sombrios. Finalmente, ele conseguiu selá-la nas profundezas da caverna, pondo fim ao seu reinado de terror. No entanto, o preço que ele pagou foi alto. Pedro se tornará uma sombra do que um dia foi, condenado a viver na solidão e na escuridão pelo resto de seus dias. A aldeia recuperou a paz, mas sua história se tornou uma lenda sombria que passou de geração em geração. E Pedro, o pescador que ansiava por conhecimento e poder, se tornou um lembrete sombrio das consequências de fazer um pacto com as sombras.